Olá gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar um pouco sobre desenho de retrato. Esse desenho e muitos outros eu fiz em aulas particulares com o artista boliviano Carlos Coria. É um artista que tem um talento incrível para o retrato. Ele simplesmente desenha qualquer tipo de retrato. Ele senta num café, num restaurante e desenha as pessoas ali no momento. Desenha qualquer retrato sem dificuldade. E ele me contou o segredo dele. Ele desenhava um retrato por dia. Ele não utiliza lumes, ele utiliza método comparativo, métodos que qualquer pessoa pode utilizar no desenho artístico. No desenho artístico, você aprende as bases do desenho. Aí você começa a desenhar jarros, natureza morta. E tem muita gente que não gosta de desenhar isso porque é algo muito simples e subestima aquilo. Só que nessas formas simples, geralmente são formas que estão nas formas mais complexas. Quando você desenha um objeto, um jarro, uma natureza morta, você compara as dimensões de um objeto com o outro, as formas arredondadas, formas cônicas. Você abstrai as formas em formas geométricas. E isso serve para qualquer tipo de desenho. Você começa com desenhos mais simples. Eu tive um professor de escultura que falava para desenhar tudo. Se você vê uma folha, desenha a folha. Se você vê uma flor, desenha uma flor. E vai desenhando e vai aumentando o nível de dificuldade. Até o momento que você começar a desenhar retratos. Não fique com vergonha de errar. Até hoje eu erro, né? E sou aluno ainda, estou aprendendo. Então a gente tem que tentar, mas não pode pular a etapa. A gente tem que começar do simples, do fácil e ir aumentando o nível, pouco a pouco. E aí a gente começa a entender melhor do que se a gente fosse diretamente para um retrato. Por exemplo, no retrato você pode começar a desenhar olhos. E desenhe olhos todos os dias, nariz, boca, partes do rosto. E aí depois você desenha o conjunto e começa a desenhar vários retratos de fotografia, de pessoas, de amigos, sem se importar se você vai errar, se alguém vai falar que não está igual. Aliás, não é necessário deixar igual. O modelo é só uma referência. É só uma referência para a sua obra de arte, para a sua criação. Você pode exagerar algumas formas, dar mais expressividade em alguns traços da pessoa. Não tem graça você copiar igualzinho, mas também não pode ficar tão diferente, né? Mas você pode dar o seu toque, mais expressividade, igual eu falei, exagerar alguns traços da pessoa, algumas feições. Não tem nenhum problema. Isso é arte, né? E não copiar tal qual. Gente, nesse desenho eu utilizei carvão nitram e lápis carvão. O lápis carvão para os detalhes menores e mais precisos. E a barra de carvão para detalhes maiores. E o meio tom era o próprio papel pardo, né? A coloração do papel pardo já dava o meio tom. Isso facilita bastante o processo. E na parte iluminada eu utilizei o lápis pastel branco e aí eu fiz alguns pontos de luz alta. E esses 3 desenhos aí, gente, eram desenhos que eu fazia todos os dias. Eu tentava fazer um desenho por dia, mas às vezes esse desenho durava 2 dias ou 3 dias. Os 2 primeiros desenhos da esquerda eu utilizei referência fotográfica e era o mesmo modelo. Já o terceiro desenho é uma moça, uma colega, que eu desenhei com modelo vivo, mas infelizmente não pude terminar o desenho, pois ela foi pousar 2 dias e eu só pude ir em uma sessão de modelo vivo. Na outra sessão eu estava ocupado e não pude ir. O desenho com modelo vivo é muito mais difícil, porque o modelo se mexe, muda de posição, a própria iluminação do ambiente muda conforme o horário do dia. Mas se você estudar um pouquinho de anatomia, você consegue entender, se a pessoa mudar de posição, como seria a continuidade do desenho naquela posição que você já estava fazendo.
e você pode captar alguns gestos, né? Algumas feições, observando, né? E tentando fazer na posição que você já estava fazendo. Por isso que é importante você desenhar partes do rosto, como boca, olhos, bastante, e desenhar muito antes de começar a desenhar rosto, porque quando você encarar um modelo vivo, se ele mudar de posição, de tanto que você já está acostumado a desenhar olhos, bocas, narizes em diferentes posições, você vai saber lidar com aquela situação. E é isso aí, gente. Por hoje é só. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal para receber mais conteúdos e muito obrigado.